Olá, estamos começando mais um episódio do Pode Crer, o podcast do Sistema Comércio de Mato Grosso, formado pela FEComércio, SESC e SENAC, presidido pelo empresário José Venceslau de Souza Júnior. Nesta semana estamos com uma edição bem especial. Estamos no Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, o Forest Fire 2025. E queremos fazer um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso por todo o apoio na produção desses episódios. Durante 3 dias, especialistas de todo o mundo estão reunidos aqui no coração do Cerrado brasileiro para compartilhar tecnologias, estratégias e conhecimentos voltados à prevenção, monitoramento e combate a incêndios florestais. Um tema que não conhece fronteiras e que exige união, técnica e coragem. A gente está aqui hoje recebendo mais um especialista neste tema tão importante. Bom, nós vamos receber um dos maiores especialistas norte-americanos em ecossistemas úmidos e manejo adaptativo do fogo, Rick Anderson. Thank you very much for staying here with us. Ele é pesquisador sênior com ampla atuação no Sistema Nacional de Parques dos Estados Unidos, com foco especial no Parque Nacional de Everglades, na Flórida. Rick Anderson é referência internacional no estudo da interação entre fogo e água em áreas úmidas, com um trabalho robusto de mais de 3 décadas, voltado ao desenvolvimento de estratégias integradas de prevenção, monitoramento e uso controlado do fogo em biomas de alta sensibilidade ecológica, como pântanos tropicais e subtropicais. No Parque Nacional de Everglades, onde atua como um dos coordenadores científicos, Rick liderou pesquisas de campo que sustentam o modelo norte-americano de queimas prescritas como forma de restauração ambiental e controle da biodiversidade invasora. Seus estudos demonstraram que, ao contrário do senso comum, o fogo pode ser parte de uma solução ecológica, quando bem planejado e aplicado de forma cientificamente embasada. Entre as suas contribuições mais relevantes, destaca-se o uso do índice de queima Angstrom, o desenvolvimento de protocolos de monitoramento de efeitos do fogo em tempo real e a aplicação de estratégias de manejo adaptativo em solos orgânicos, com resultados surpreendentes em sequestro de carbono e promoção de espécies nativas. Rick defende uma visão inovadora. E se o fogo não fosse o inimigo, mas a cura? Pensamento que ecoa perfeitamente com o propósito do Forest Fire, que é compreender, planejar e agir com inteligência sobre um fenômeno que não respeita fronteiras, mas pode ser contido com ciência e cooperação. Sua presença no Brasil como convidado do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso representa uma ponte entre os ecossistemas das Everglades e os pantanais e cerrados, num diálogo direto entre os dois países mega diversos que buscam soluções sustentáveis frente à crise climática global. So, Rick, welcome to our podcast. It's wonderful to be here. Thank you very much. Bom, o Fabrício vai ajudar a gente aqui na tradução, né, Fabrício? Eu queria que eu pedisse pro Rick descrever os principais desafios enfrentados nos Everglades em relação ao fogo e à conservação ambiental. Rick, how is it for you to work in the Everglades about the fire and the conservation of environment? Because my ancestors are from that landscape, it feels like home. You know, it's easy to be committed. Yeah, it was an honor to work, even though my family and many people were removed from Everglades to create the national park. Eu queria saber como é que funciona, ele estava contando pra gente como é que é a questão do fogo, né, nos Everglades, e eu queria entender como é que funciona essa questão do fogo lá no parque, né, e a prática da queima prescrita, né, porque isso está sendo muito debatido, né, e eu queria saber como que isso é aplicado lá na Flórida com tanto sucesso. She wanted to know about the prescriptions of burning and how you guide it in Everglades. Yes, again, we use the knowledge of the people from the old times and we verified it with science. We began with small fires. We studied the effects of those fires. We learned the behavior of the fire, and we started
we use the concept called adaptive management, which we acknowledge that we don't understand everything, but you have to try something. That's why I encourage any organization that is considering prescribed fire to start small. So it was a learning process, but the Everglades is around 500,000 hectares, and also the environment had changed. One of the reasons why the environment changed is because of the drainage of the Everglades for agriculture. It was once a very large ecosystem, almost all of South Florida. But now with the protected area beginning in 1947, so only a portion of the Everglades is protected. That's why our activities there are so important. Eu queria saber também quando que o uso do fogo ele deixou de ser visto como um risco e passou a ser interpretado como uma ferramenta ecológica. When the prescription of fire, of burning a place, start to become a good tool and not a bad thing. In the culture of South Florida, it was always considered a good thing. It was the national park and the federal government that it was a new idea. They believed that fire was bad and it had no place in conservation. But circumstances, science, and experience, we progressed. Now, and remember, the Everglades is adjacent to Miami, Florida. Around 8 million people can see what we're doing. And people really care, just like the Pantanal, people really care about the Everglades. Então, e como que é feito esse monitoramento desse efeito do fogo nesses ecossistemas? Como que eles monitoram isso? How can you manage the monitoring of the fires in Everglades? Repeat. How can you manage the monitoring in the Everglades? At first we created small parcels. I mentioned the ornithologists, and we started looking at site-specific details. E existe um protocolo específico de decisão para autorizar, existe um protocolo que autoriza, tem que acontecer uma determinada coisa para autorizar a queima prescrita num ecossistema como esse? Is there any protocol that fits the right time to get a prescription of fire, a burning prescription? We have learned many details, but again, you have to start somewhere. For example, in those days, in that protected area, we had very small parcels that we were burning. Now, for example, the average size of a prescribed fire in Everglades is probably 5,000 to 10,000 hectares. But those are low intensity fires that we do not burn in the height of the dry season. E aí eu queria saber, como ele falou também em relação ao ecossistema, em relação a terras agricultáveis e tal, né? Eu queria saber se esse manejo com o fogo ele contribui para o controle de espécies invasoras. É um interesse aqui de Mato Grosso também, porque a gente tem muitas terras agricultáveis aqui, né? E há essa polêmica em relação ao fogo controlado, né? Um fogo prescrito. Então eu queria saber se esse manejo ele contribui com essas espécies invasoras, também no controle dessas espécies. Okay, this kind of management can help with the species that come around, that invasive one, if it helps in any point. We learned that almost all the species benefit from a program of prescribed fire. You see, the big idea was it was a change from the old thinking that fire is terrible for the ecosystem to now we have data to show which species benefit. Eu queria saber quais são os resultados mais relevantes que eles já viram lá nos Everglades em relação a essa queima controlada. What are the great benefits that you are seeing about the burning prescription? First off, we reduce the risk of large-scale severe fires. We're able to direct the smoke in a direction that is away from the population.
We also increase a safer environment for the firefighters. And that is because we do no longer need to send the firefighters into extreme conditions. Falando de novo dessa questão da queima prescrita, né? Que é algo que aqui em Mato Grosso, ele não sei se nem se o Rick sabe que aqui é muito polêmico, né? Aqui em Mato Grosso. She's saying about the political situation about the wildfire here. How polemic it is. Yes. Oh, yeah. E eu queria entender se ele sabe, se ele acredita que ele pode ser aplicado, se ele pode ou se ele deveria ser aplicado com frequência e tal aqui no Pantanal e no Cerrado. She's asking for if you know or if you think that it's a good idea to get the burning prescription in Cerrado or in the Pantanal, how it works or help people here. Absolutely. Com certeza. We have found that it is the most powerful prevention tool. We have learned that you will never eliminate fire. For example, in the United States, we spend almost $1 billion a year, and we've been doing fire prevention for almost 100 years. You saw in the earlier graph, our fire occurrence is going up, up, up. But in areas like in the south of Florida, at the southeast, where we do prescribe fire. Existe algum tipo de banco nacional nos Estados Unidos que consolide esses registros, que tem esses registros de queimas prescritas e os seus impactos? Tem um banco nacional que tem esses números? Is there any place that get all the information or the data about the prescription in fire being reduced? The wildfire is being reduced with the burning prescription. I will present that tomorrow. And I want to share this as well, is that I no longer work in the Everglades, although I live in the Everglades and I have land adjacent to the Everglades, which I burn my land. The program there continues. The other thing I want to say is, and it goes to your question earlier, and one of the reasons why I am here is I have taken the lessons learned from the Everglades and am working with other countries that have wetlands that are threatened by fire or threatened by no fire or suppression. So I've worked in the wetlands of Mexico, Belize in Central America, Trinidad and Tobago, small island, and I have done prescribed fire in Cerrado, Canastra, Serra do Canastra, Yeah. and in the Pantanal. But it was a private fazenda that wanted us to demonstrate. Entrando nessa questão de prescrição, né? Seriam os próprios proprietários dessas áreas que fariam isso? She want to know if will be the owner of the properties to have that burning prescription to make it happen, or an institution, something like that. One of the things I teach is how to develop those prescriptions. It is a very different skill set. So we incorporate weather, fire behavior, the ecosystem, and the species. Prescribed fires have a prescription with specific objectives. Unlike a wildfire where you have to react, we have months to plan, and we know how many firefighters we need, how we will progress. We have a sharp briefing, and we always put monitoring plots within the burn or photo points to be able to document the results. So these are the things I teach wherever I go. So many of my projects are with United Nations or different organizations because it's important, because as we know, smoke causes problem for community health. We reduce the risk of severe fire. And when the fuels are reduced, if a fire happens, it's much easier for the firefighters to be successful. Yeah. Well, Rick, we are
going to the end of our interview here no podcast. A gente está terminando a nossa entrevista aqui no podcast, então eu queria saber do Rick, para a gente finalizar, qual que é a importância, na opinião dele, de estar vindo para um congresso como esse, fazer essa troca de experiência, né, com outras pessoas de outros países e também com tantas pessoas de tantas regiões do Brasil? She want to know how important it is for you to be at the Congress Forest Fire One and have that exchanging of knowledge of situations that you had lived before you came here. I've been coming to Brazil since 2012. And what I've seen is that the progression, and today I can feel the energy and the passion to progress into the future. And wherever I go, I learn that fire is culture, it's site specific. And so here, the exchange is priceless. And for me, I'm hoping to put a few seeds in the ground to help solve the problem and for fire to go from the enemy to the friend. So I'm so happy. For many years, I worked and lived in the Everglades ecosystem, but now I've been able to expand these ideas, and behind me in the Everglades is a whole new group of men and women who are taking these ideas in a way I can never imagine. I am grateful for this opportunity. Oh, Rick. Awesome. Thank you, Rick. Thank you very much. Bom, pessoal, a gente está terminando mais um episódio aqui do Pode Crer. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações sobre esse congresso tão importante e tão interessante. Até mais.